Fala, torcida do Mengão, bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia trazendo para vocês as últimas informações do Malvadão. Mengão que volta a campo neste final de semana contra o Juventude. Pós chatice de parada FIFA, né, pessoal? Agora volta aí os campeonatos brasileiro e da Libertadores para o Malvadão. Flamengo que segue firme na temporada, líder absoluto do Campeonato Brasileiro, nas quartas de final da Libertadores. Torcedor flamenguista, já vou pedindo a vocês que, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença, pessoal, para a gente aqui dentro da plataforma. Não se esqueçam também de comentar aí de qual cidade você, torcedor flamenguista, está nos assistindo. E pessoal, Globo Esporte de hoje, 8/9, bora para a informação. Muito boa tarde, gente boa, tá começando o Globo Esporte, a semana tá começando bem, amanhã tem Brasil e Bolívia ao vivo na Globo, hein? Se liga no horário, 8h30 da noite, para não se perder, um pouquinho mais cedo do que costuma ser os jogos da noite. Marcelo Correge, hoje a galera já parte para Bolívia, deixa eu conversar com ele aqui. Hein, Correge, ainda tá em Teresópolis, né? Curtindo o friozinho de Teresópolis, agora a seleção vai para altitude. É isso, Escobar. Boa tarde para você, boa tarde a todos. O último treino da seleção brasileira aqui na Granja Comari começou por volta das 10 da manhã, acabou agora há pouco. Nesse momento, a delegação está almoçando. Por volta das 2h15 da tarde, os ônibus deixam Teresópolis rumo ao Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim, de onde seguem para Santa Cruz de la Sierra. E aí o Brasil fica lá, nessa cidade, a 400 metros de altitude, até 4 horas antes da partida, quando vai para El Alto, a 4.150 metros de altitude. Informação importante sobre o treino que acabou agora há pouco. O repórter do GE, Bruno Cassus, conseguiu apurar o time que treinou com o Carlo Ancelotti. Tem Alisson no gol, Wesley, Fabrício Bruno, Alex e Caio Henrique. No meio-campo tem Andrei Santos, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá. E no ataque, Luiz Henrique, Samuel Lino e Richarlison. Portanto, só 3 jogadores que foram titulares contra o Chile na quinta-feira no Maracanã. Antes disso, teve a entrevista coletiva do técnico Carlo Ancelotti, que já tinha dito que faria muitas mudanças, mas falou também sobre a altitude da Bolívia. Uma novidade para ele. Eu não tenho muita experiência nisso. Só uma vez, em 86, joguei o Mundial. Mas temos que considerar que o equipo nacional do Brasil jogou aí muitas vezes e muitas pessoas que trabalham agora aqui têm experiência. A ideia que temos mudar um pouco a estratégia, sim, e também alguns jogadores. Muito bem, mestre Ancelotti falando português cada vez melhor. Quem tá cheio de moral na seleção é menino Estevão. Fez o primeiro gol dele no último jogo, tem sido titular com o Ancelotti. Bruno Cortes bateu um papo legal com ele. Precoce desde sempre no futebol. Estreou cedo como profissional, na seleção, no futebol europeu. O feito mais recente foi o gol que abriu o placar da vitória sobre o Chile na última quinta-feira. Estevão! É o nome do primeiro gol com a camisa brasileira! Nunca tinha jogado no Maracanã, primeira vez. Então, por tudo que representa o Maracanã, tudo que representa a seleção brasileira, acho que não poderia ser melhor. A primeira vez no Maracanã se tornou ainda mais inesquecível para Estevão por conta do primeiro gol pela seleção. E tá aí uma coincidência nesse começo de história do atacante, jogando pelo Brasil com o início de quem foi o maior de todos os tempos a vestir essa camisa. O primeiro gol de Pelé na seleção também foi no Maracanã. 1957, Copa Roca. O Brasil perdeu para a Argentina por 2-1, mas apresentou ao mundo a genialidade e o faro de gol de Pelé. 68 anos depois, nada de comparações. Estevão quer apenas seguir um caminho que começou a ser trilhado em setembro do ano passado, quando estreou pela seleção. O maior objetivo, acho que, de todos os jogadores são a Copa do Mundo. Há menos de um ano da Copa, Estevão está em alta com o professor Ancelotti. Foi titular em 2 dos 3 jogos comandados pelo italiano. Nos treinos ou na intimidade da concentração, as conversas entre comandante e comandado são frequentes.
A gente fala inglês, espanhol, ele também gosta do que eu falo inglês, que gosta que eu aprendo inglês. Se Ancelotti tem demonstrado progresso no português, Estevão faz aulas de inglês para se sair bem na nova casa. Ele acabou de chegar ao Chelsea e já tem até música. Eu só escutei o Estevão, a musiquinha aí. Quem sabe um dia escute também a torcida brasileira cantando o nome dele. Em campo, Estevão já tem dado motivos para receber esse tipo de homenagem. Eu jogo com prazer, jogo com alegria, porque é o que eu amo fazer, cara. E eu sou muito feliz porque é a única coisa que eu sei fazer. Estevão, I like it. Gostei da música dele. Líder, Flamengo se preparando para enfrentar o Juventude domingo pelo Brasileirão. E olha que legal, Arrascaeta e Varela já estão de volta. O Uruguai liberou a dupla antes do fim da data FIFA. O Arrasca está 100%, meteu o gol, jogou bem, foi super elogiado lá pelo técnico Marcelo Bielsa. E o Varela também mandou bem, mas teve um quadro de pubalgia. Vai ser avaliado, então, pelo departamento médico do Flamengo. Tomara que não tenha nada demais, né? E quinta-feira, gente, tem Copa do Brasil Clássico. Fala, torcida do Mengão, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês as últimas informações do Malvadão. Vamos com as últimas informações de hoje, 8/9. Vene Casagrande atualizando todas as notícias do Mengão, deixando os créditos aqui ao canal do Vene na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Pessoal, se é torcedor do Mengão, se gosta de acompanhar o Flamengo, então ative o sininho das notificações para não perder nada do rubro-negro. Agora, sem mais enrolação, bora para o conteúdo. Vamos para as informações? Já que a gente está em data FIFA, e eu vou ser sincero, não aguento mais a data FIFA, é chato demais. Embora no final de semana eu tenha descansado um pouco mais, vou ser bem sincero. Hoje eu consegui assistir um filme inteiro, coisa que eu não lembro a última vez que eu tinha conseguido fazer em casa, assim, num final de semana, assistir ele de uma vez só, sabe? Eu sempre assisto parando, porque tem que trabalhar e tal, produzir conteúdo, ir a Maracanã. Hoje não, consegui assistir numa tranquilidade danada. Muito bom o filme, inclusive. Data FIFA, vamos começar falando de seleção brasileira, porque Ancelotti no treino de hoje, nesse domingão, o penúltimo antes do duelo com Bolívia na terça, indicou que fará mudanças em todos os setores em treino fechado, tá? Por exemplo, 3 jogadores devem começar a partida. Fabrício Bruno, zagueirão, que hoje é do Cruzeiro, já passou pelo Flamengo. Alexandro, zagueiro, que inclusive passou pela categoria de base do Flamengo. E Lucas Paquetá, outro jogador cria das categorias de base do Flamengo. Esses 3 treinaram entre os titulares. No ataque também deve ter mudança. Fica a expectativa para Samuel Lino, jogador do Flamengo, ser titular. Sobre Lucas Paquetá, a gente fala muito do Luiz Henrique contra o Chile, mas Lucas Paquetá entrou muito bem e eu acho que em breve ele vai se tornar titular dessa seleção brasileira. Fica aí as informações para vocês sobre a seleção, mas agora falaremos de Flamengo, porque hoje a Flamengo TV divulgou um vídeo de uma entrevista com Eric Pulgar, reforçando a informação que a gente trouxe no último vídeo, que ele vai fazer uma tomografia nessa semana para saber como está o processo de recuperação no local da lesão, que foi no quinta metatarso. Se tiver 100% local, ele já inicia a etapa final para poder voltar, e aí demora cerca de 15 a 21 dias. Mas o Pulgar falou: já me sinto super bem, sem dor, fazendo mais trabalhos e carregando mais peso. Estou cada vez mais perto de voltar ao campo e ansioso para treinar com o grupo. Nós também estamos ansiosos para ver o Pulgar de volta ao Flamengo. Eu acho que quando o Pulgar ficar à disposição, vai dar um certo alívio ao Felipe Luiz para eventualmente poupar o Jorginho, que hoje para mim é titular absoluto. E aí fica a dúvida: Pulgar, Jorginho e Saul? Independentemente de qual seja a escolha vai ser muito boa, porque estamos falando de 3 grandes jogadores. Mas na ausência do Pulgar, Saul e Jorginho tem tudo para se tornar aí a melhor dupla de volantes do futebol brasileiro. Eu falo na ausência do Pulgar porque, repito, o Pulgar tem chance de ser titular e o Saul ficar como opção. Galera, essa semana aí, sem jogos, né?
continua sem jogo, e como que vai ser a agenda do Flamengo para essa semana. Todos os dias, treino às 9h30 da manhã, exceto na terça-feira, quando terá folga para o elenco. A viagem para Caxias do Sul será no sábado, dia 13, no período da tarde. O Flamengo enfrenta o Juventude no domingo, próximo domingo, dia 14, às 4 horas da tarde, no estádio Alfredo Jaconi, lá em Caxias do Sul. Jogo difícil. O Flamengo tropeçou na última rodada, 1-1 com o Grêmio em casa, e precisa vencer para continuar na liderança. Agora vamos falar do assunto mais importante desse vídeo. 2 jogadores estão sendo devolvidos ao Flamengo, Varela e Arrascaeta. Eles foram liberados pela seleção uruguaia e estão de volta ao Flamengo. Mas a notícia não é tão boa assim, torcedor. Vocês podem estar comemorando. Opa, voltaram. Não é tão boa. Vamos lá, vou contextualizar. No começo da tarde desse domingo, a imprensa uruguaia noticiou que o Bielsa liberou Arrascaeta, Varela e Pelistri, os 3 jogadores, para não jogarem contra o Chile. E aí eu fui apurar, confirmei a informação da imprensa uruguaia, e eu apurei o seguinte, até publiquei nas minhas redes sociais. Varela apresentou um quadro de pubalgia e será reavaliado pelo Flamengo. Arrascaeta não tem nenhum problema físico. Muita gente desconfiou da minha informação sobre Arrascaeta. Como assim? Se não tem problema físico, por que ele está voltando ao Flamengo? Um período depois, o Flamengo emitiu um comunicado oficial. O Clube de Regatas do Flamengo informa que os atletas Guilherme Varela e Georgian de Arrascaeta foram liberados pela seleção uruguaia após contribuírem para a classificação do seu país à Copa do Mundo FIFA 2026. Ao clube para ser avaliado pelo Departamento Médico Rubro-Negro. Ao longo dos últimos dias, o Dr. Fernando Sasaki, do Flamengo, manteve contato com a equipe médica da Associação Uruguaia de Futebol. O meia Arrascaeta, que não apresenta nenhuma questão clínica, seria poupado da segunda partida da data FIFA pelo Uruguai. Também foi liberado. O Flamengo agradece a preciosa interação e colaboração do Departamento Médico da Seleção Uruguaia de Futebol com o clube. Então, a gente pode ver na nota aí que, diferentemente da relação com o Departamento Médico da Seleção Equatoriana, no caso envolvendo o Plata, agora com a Seleção Uruguaia é muito diferente. A relação é muito boa, com direito a agradecimento e nota oficial. Enfim, se não tiver um grupo de WhatsApp aí, eu mudo de nome, tá? Certamente tem um grupo de WhatsApp ali, Fernando Sasaki, médico do Flamengo, com os médicos da Seleção Uruguaia. Dito isso, galera, vamos lá. Varela volta, entre aspas, lesionado. Mas seria leviano da minha parte dizer que o Varela está fora do jogo contra o Juventude ou que ele está dentro do jogo para pegar o Juventude. Eu não posso dizer isso. E quem falar algo vai estar, entre aspas, chutando, porque o jogador ainda vai ser reavaliado pelo Departamento Médico do Flamengo. Embora haja uma interação muito bacana entre as 2 equipes médicas, mas o Fernando Sasaki, que é o médico responsável pelo Flamengo, ele precisa avaliar o jogador, realizar exames no jogador. Estamos falando de um quadro de pubalgia. Eu nunca fui jogador de futebol, mas, infelizmente, já tive um problema no pubis e posso falar para vocês, é complicado demais. E vocês podem conversar com qualquer jogador ou com qualquer ex-jogador que eles vão falar. Se não for a pior lesão, é uma das piores lesões que um jogador pode ter. E é algo que incomoda muito, chato de ser tratado / curado. Se eu tivesse que arriscar um dinheiro, diria: Guilherme Varela está fora do jogo contra o Juventude, porque o Flamengo vai pensar, obviamente, no jogo seguinte, que é o da Libertadores. Mas, eu repito, eu estaria, entre aspas, chutando, arriscando algo e eu posso errar. Então, torcedor, calma. Não dá para dizer que o Varela está fora, mas também não dá para dizer que o Varela está dentro desse jogo. Para finalizar nosso vídeo, galera, sobre Bruno Henrique, a quantidade de besteira que eu estou lendo nas redes sociais sobre o assunto punição do Bruno Henrique é absurdo. As pessoas estão comparando o caso do Bruno Henrique com o caso dos jogadores que foram punidos no ano passado. Gente, não tem como comparar. É a mesma coisa que comparar banana com maçã. Não dá. São fatos totalmente diferentes. Primeiro, os jogadores que foram punidos no ano passado muito,
alguns banidos, outros 2 anos, outro 1 ano. Eles confessaram que participaram de um crime, de uma organização criminosa, digamos assim. O Bruno Henrique não confessou, o Bruno Henrique teve o apoio do Flamengo. Nos outros casos, muito pelo contrário, por exemplo, os jogadores do Vila Nova, o próprio Vila Nova fez a denúncia contra os jogadores na ocasião. Nesse caso, se vocês... Isso, galera, eu estou falando não é porque eu acho, é porque eu conversei com advogados que acompanharam de perto, mas que não tem nada a ver com a história. E todos falaram, Vene, olha só, a gente pode discutir se a pena foi leve, se poderia ser uma pena um pouquinho maior e tal, mas comparar os dois casos é um tremendo absurdo. Porque no caso do Bruno Henrique tem apenas indícios, não há prova cabal contra o jogador. Então, você pode reclamar, mas é a justiça, é lei. A gente pode debater se a lei tem que mudar, enfim, isso a gente pode discutir. Agora, dizer que o Bruno Henrique deveria ser punido igual os jogadores do ano passado foram punidos, gente, não precisa ser um advogado. É só você estudar, ouvir, conversar, ler sobre o assunto. Se vocês fizerem isso, aí eu vou aceitar a opinião de vocês. Mas eu vejo muita gente dando muito pitaco, muita opinião, sem entender nada, sem buscar nenhum conhecimento sobre o assunto. Então, para mim, não tem como comparar os casos do ano passado com o caso do Bruno Henrique. E agora, é só uma opinião. Acho errado o Flamengo ir em rede social ficar defendendo o jogador. Porque o jogador, querendo ou não, ele está prejudicando o Flamengo. Ele vai ficar 12 jogos suspenso. 12 jogos suspenso. Será que o Flamengo vai parar de pagá-lo ou vai pagar de uma maneira proporcional durante esse período da suspensão? Porque tem isso também. Eu acho legítimo o Flamengo disponibilizar um advogado para defender o jogador. Acho legítimo o Flamengo dizer que não se sentiu prejudicado com o cartão amarelo do Bruno Henrique. Não acho legítimo ir numa rede social e dizer estamos com você, estamos junto, Bruno Henrique. Acho que aí já é um pouco demais. Mas é apenas a minha opinião e eu quero saber a opinião de vocês também. Valeu, galera? Uma ótima semana a todos vocês, que seja uma semana muito abençoada. É isso aí, torcida do Mengão, e bora para mais uma notícia. Como era o mundo na última vez em que o Flamengo venceu o Juventude no Alfredo Jaconi? Rubro-negro não derrota adversário em Caxias do Sul desde outubro de 1997. Equipes voltam a se enfrentar no estádio no próximo domingo pelo Brasileirão. Graças a Deus acabou a data FIFA, pessoal. Que chatice essa data FIFA, hein? O técnico Felipe Luiz tem mais uma escrita para quebrar na temporada. Faz 28 anos que o Flamengo não vence o Juventude no estádio Alfredo Jaconi. No próximo domingo, o time rubro-negro vai a Caxias do Sul tentar superar este tabu para se manter na ponta do Campeonato Brasileiro. A última vitória do Flamengo sobre o Juventude no Alfredo Jaconi foi no dia 1 de outubro de 1997, por 1-0 com gol contra de Rodrigo. De lá para cá foram 13 jogos com 7 derrotas e 6 empates. Eles colocaram a dinâmica, né, pessoal, da época em que o Flamengo venceu o Juventude. Pessoal, data FIFA acabando, então o Mengão já se prepara aí para a volta aos gramados neste domingo contra o Juventude. Lembrando, né, que Flamengo é líder absoluto do Campeonato Brasileiro. O Flamengo está nas quartas de final da Libertadores, né? Usou esse tempo aí de parada para se preparar. Então o Flamengo volta muito bem fisicamente, volta ali com os jogadores à disposição, né? Os que estavam lesionados, alguns já voltaram. Então o Flamengo vai voltar com força total para este segmento da temporada. Torcedor flamenguista, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário. Isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Não se esqueçam de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece com o Mengão. Valeu!